Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o 11º episódio do ACCast. Meu nome é Gabriel, faço parte da equipe de relacionamento da SIC e hoje estou com dois grandes parceiros e dois grandes advogados aqui conversando comigo, que a gente vai conversar sobre a importância e o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados no corporativo, que é um assunto muito novo, né, mas mega importante ali pro mundo empresarial, né, e realmente para o nosso dia a dia, vamos assim dizer, né. Então, primeiramente, queria apresentá-los, da Marina Pupo e Arua Cune. Pessoal, muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Antes da gente falar realmente sobre esse tão importante assunto, queria que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho da história de vocês, um pouquinho do escritório de vocês também. Então vamos lá. Eu sou a Marina Pupo Nogueira, né? Eu sou sócia da BPN Advogadas. Minha trajetória começou em 2002, quando eu me formei. E desde então eu trabalho na área de privacidade, de responsabilidade civil. Eu sempre gostei do assunto. A minha monografia foi sobre direitos da personalidade, que tem ligação, né? Na época não se falava ainda em Lei Geral de Proteção de Dados, mas já se falava em intimidade, em privacidade, em honra, em imagem. Então, eu me aprofundei meus estudos sobre isso, depois eu fui fazer uma pós em Direito Constitucional, certo? A partir de 2018, quando a LGPD começou a ser muito divulgada, porque ela tinha sido promulgada, ainda não estava em vigor, mas tinha sido promulgada, daí eu comecei a estudar profundamente, porque foi quando eu pensei, né? Aquilo que eu estudei na faculdade, que eu gostava tanto, depois eu fiz uma pós, eu fiz 2 monografias sobre o assunto, agora é minha oportunidade para, vamos dizer assim, trabalhar mais ligado a essa área. Sim. Né? Bacana. Bom, vamos lá. A minha trajetória eu comecei em 2007, quando me formei. Sou sócio da CKG Advogados aqui em Campinas. Comecei minha trajetória no direito do trabalho, que é o caso, o meu assunto de monografia também foi direito do trabalho, a área que eu queria seguir. E ali eu fiquei no direito do trabalho todos esses anos, desde então. Pós-graduação eu tenho em direito empresarial aplicado por conta dos clientes mesmo, né? A empresa ela tem uma demanda mais genérica, né? Quando veio a LGPD, o terror do empresariado na época foi um pouco grande, né? Até onde vão as punições, quando que a gente pode ser punido, quais são as regras que eu tenho que seguir, está tudo mesmo em vigor ou não, houve aquela quebra de vigência em alguma época, causou-se aí um tumulto. E é um assunto assim, extremamente gostoso de lidar, né? A gente fala de privacidade, de intimidade, é um direito garantido constitucionalmente do ser humano. Isso reflete, por consequência, inclusive, dessa constitucionalidade em todas as áreas. E no direito do trabalho não é diferente. A gente lida com pessoas físicas no nosso quadro de colaboradores e também dos nossos clientes. Então, o cuidado ele tem que ser nas duas vertentes. E estamos aí. Bacana. E os segmentos ali do direito acaba sendo um interligado ao outro, né? Tirando exceções ali que são bem esporádicas, né? Mas acabam sendo muito interligados um ao outro. Antes da Marina chegar, eu e o Aru, a gente estava conversando ali fora, eu estava perguntando, poxa, Aru, o direito digital é como se fosse uns 2 passos antes ali da LGPD, né? É um braço, ele me explicou que realmente é um complemento, né, do direito digital, isso mesmo, né? Isso, a gente pode considerar o direito digital como uma matéria, né? É que as pessoas têm esse conceito de o direito civil é o Código Civil, o direito constitucional é a Constituição, mas isso, quando a gente fala direito civil, direito digital, direito constitucional, a gente está tratando da matéria, do global sobre aquela natureza. A LGPD é uma lei que está classificada como parte do direito digital, mas além dela, a gente tem outras. A gente pode mencionar que a própria Constituição faz parte do direito digital. A gente pode dizer que o próprio Código Civil faz parte também do direito digital, que a gente tem que observar as disposições ali. Nós temos o Marco Civil da Internet, que veio um pouco antes da LGPD, também como precursor aí do direito digital. Então, o direito digital, a gente tem ele como matéria e a LGPD como um componente dessa matéria. Até mesmo o Código de Defesa do Consumidor, às vezes, acaba tratando desse assunto, né? A gente costuma, quando a gente entra na faculdade, a gente aprende que a gente divide o direito para uma questão didática, de estudo, mas, na verdade, como você falou, ele é sempre interrelacionado, né? E a LGPD, ela acaba afetando todas as áreas do direito.
Então, ela vai afetar o direito trabalhista, ela vai impactar o direito civil, o direito constitucional, né? A administração pública e daí o direito administrativo. Então, nós estamos tratando, por isso até o nome, Lei Geral de Proteção de Dados. E lembrando também que ela não é só uma lei de direito digital, embora tenha muito impacto na nossa era digital. Mas os dados, eles não necessariamente são digitais. Um dado físico no papel, né? Algo que eu anotei no meu caderno dos meus clientes, ou algo que um médico anota no prontuário médico dele, aquele médico que ainda utiliza uma ficha, alguma coisa assim, também é um dado pessoal, pode ser um dado pessoal, né? Por isso que mesmo que não seja digitalizado, ele também vai estar dentro do âmbito da LGPD e precisa ser protegido. Então, por isso que realmente tem que fazer meio que um descarte adequado, então, né? Porque eu nunca imaginei que um médico poderia realmente sofrer nessa parte da lei geral, né? Sim, a gente tem que se preocupar muito com o descarte, né? Essa questão do lixo e do descarte é fundamental. Nós mesmos jogamos muita informação. Por exemplo, quantas vezes vocês já jogaram uma sacolinha de supermercado com a notinha dentro? E nessa notinha pode ter o seu CPF, seu endereço, seu telefone, a depender do que a empresa te pediu, né? E isso na mão de pessoas mal intencionadas, ela pode até cometer uma fraude, um golpe usando os seus dados. Ah, legal. E indo para o mundo corporativo, gente, o porquê realmente, igual a gente estava comentando, mas o porquê que realmente é tão importante, né? E quais são as principais diretrizes ali que uma empresa deve seguir para adotar essa Lei Geral de Proteção de Dados? Vamos tentar colocar ela na nossa realidade ali da associação como um todo, que é os pequenos e médios empresários. A lei, ela tem uma importância econômica, né? Porque os dados hoje, eles são o principal ativo que nós, empresários, sendo o nosso negócio grande ou pequeno, nós utilizamos para lidar com os nossos clientes. Todos nós coletamos dados, né? Seja para fazer um contrato, para fazer uma defesa numa ação trabalhista, né? Seja um médico, ele precisa ali dos dados, seja a associação, ela tem dado de todos os associados, uma escola, das crianças, dos pais. Então, todo o negócio precisa desses dados. E é um ativo muito valioso na sociedade de hoje. Então, o que acontece quando um país, ou num nível menor, uma empresa de médio, grande, pequeno porte, é considerada não confiável para lidar, para tratar com esses dados. O que significa tratar? Coletar, armazenar, copiar, divulgar e até descartar, como a gente disse. Essa empresa não confiável, ela vai perder reputação, vai perder clientes. E isso, se a gente colocar num nível de um país, né, do Estado brasileiro, ele perde a confiança em relação a outros países com quem ele se relaciona. Até por isso essa lei vem se tornando tão importante, né, desde 2018 até hoje, e tem um trabalho muito árduo aí, principalmente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para regulamentar essa lei, para que o Brasil passe a ser considerado um país seguro. Quando a gente ganhar esse status, o Brasil é um país que a lei é robusta, as penalidades são aplicadas, as empresas aplicam. A gente vai ter muito mais órgãos, instituições e empresas querendo fazer negócios com a gente. Por isso é tão importante. É o impacto direto na confiabilidade de uma relação. Exato. Né? Só para a gente, pegando o gancho do que a Marina falou, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela surge por conta de uma provocação internacional, né? Que é lá na União Europeia, na GDPR. A União Europeia ela regulou de uma forma de que qualquer empresa de qualquer lugar do mundo que opere no espaço financeiro da União Europeia tem que seguir a norma deles, que é a GDPR, a LGPD da União Europeia, que é bastante rígida com relação ao tratamento de dados, né? Então, com base nisso, a gente viu a necessidade, né? O Brasil sentiu essa necessidade de se regular. Isso era uma tendência mundial já. A gente já vinha tendo algumas provocações, inclusive do próprio Brasil. Salvo engano, em 2013, num plenário da ONU, a provocação com relação a uma internet segura foi do próprio Brasil, da manifestação do Brasil, e aquilo vai se evoluindo, né? As coisas vão evoluindo. Hoje, para a gente atender a União Europeia com relação a comércio, a gente tem que se adequar à lei de lá. Por que não regular de forma segura aqui também? Trazer essa visão de confiança de lá para cá também.
mostrar que também somos preocupados com relação a esses dados, que também protegemos as nossas relações comerciais ou não, mas que protegemos todos aqueles que passam nos nossos registros, nos nossos cadastros, enfim. Premissa básica é o respeito. A gente Sim. parte sempre disso. Você regular a proteção de dados pessoais é garantir respeito às pessoas. A fraude que a Marina me mencionou está cada vez mais na nossa vida, né? Quantas vezes a gente passando ali pelo Instagram, né, o Stories vem aquele patrocinado de, você quer descobrir tal coisa? Eu tenho aquele curso milagroso de 5 dias, 5 noites, faça aqui um cadastrinho. E aí você vai e você coloca o seu nome, seu CPF, seu telefone, pronto. Você entregou seus dados para quem você talvez não conheça. E talvez não vá fazer negócio, mas você entregou seus dados. E aí? E aquele botãozinho do lado do aceite, termos e condições, Ninguém lê. tem que ler, porque realmente Tem que ler. pode ser que tenha lá que ele pode usar os dados para alguma outra coisa e tal. E você mesmo está autorizando, né? Não tem muito o que fazer. Uma das novidades, digamos assim, da lei é o consentimento, que é bastante martelado na LGPD. O consentimento tem que ser expresso. A gente não pode mais aceitar aquele consentimento tácito da pessoa, aquele consentimento implícito. E que vinha tudo ticadinho já, né? Exato. Então, tem que ser expresso, a pessoa tem que ir lá e ticar. Então, até para fraude, a pessoa, se ela está mal intencionada, ela vai se adequar à LGPD para pegar esse consentimento seu. É verdade. Né? Não faz muito tempo também, lembram aquele aplicativo de vídeos rápidos da internet, um desses aplicativos, que estava coletando dados das pessoas para fazer uma montagem. Você entregava fotos suas para fazer montagem. A imagem também é um dado pessoal que tem que ser protegido. Pessoal. Então, a gente tem que mudar na verdade, o padrão de mentalidade do brasileiro como um todo, para que a gente se adeque 100% e consiga passar essa imagem de confiança para quem vem de fora fazer negócio aqui. Porque não existe privacidade sem proteção de dados, né? Então, a proteção do dado é um meio pelo qual eu vou conseguir ter a minha privacidade e garantir a minha privacidade. Por isso que essa lei é tão importante. E por isso que ela não vai atingir só dados digitais, mas também dados físicos e todos os tipos de negócio. É comum os clientes acharem que, por eu ter um negócio pequeno, ou por eu ser uma empresa uma indústria que só lida com outras indústrias, eu ser B2B, não B2C, né? Eu não preciso me adequar. Mas não é, porque toda empresa ela vai ter ali, por exemplo, um RH, ela vai ter funcionários, ela vai lidar, sempre por trás de um CNPJ tem CPFs. Sim. Né? Então, todo negócio lida com esse dado. Então, a regra de ouro é, se eu tenho um negócio, eu tenho que cuidar da proteção de dados, de quem eu me relaciono. Né? E a lei nossa hoje é abrangente somente para o Brasil, para o nosso país, ou ele já abrange também do exterior? Por exemplo, uma empresa lá fora que tem relação ali com clientes aqui dentro. Qual que vai se adequar? A lei lá fora ou a lei aqui dentro? Então, se essa empresa estiver tratando dados de brasileiro, a lei prevê uma aplicabilidade dela, o que é uma exceção, de que ela vai se aplicar até de uma forma externa ao nosso território, o que é uma exceção, né? Geralmente a lei só se aplica, a lei brasileira só vai se aplicar no Brasil. Só que essa lei prevê, sim, casos em que ela pode se aplicar quando uma empresa de fora trata dados de brasileiro. Inclusive prevendo o meio de transmissão desses dados, né? A gente tem que tomar o cuidado para que a empresa que está recebendo o dado lá fora tenha tanta proteção quanto a gente exige aqui dentro. Traduzir em miúdos é isso que a lei nos exige, que a gente faça essa transmissão de modo seguro, garantindo nós aqui que lá exista essa mesma segurança. E isso é uma outra coisa que eu ouço muito, né? Às vezes a gente está fazendo um diagnóstico ali do cliente e a gente pergunta, você faz transferência internacional de dados? Todo mundo até hoje que eu perguntei respondeu não, né? Só que quando a gente usa o WhatsApp, a gente está fazendo uma transferência internacional de dados. Quando a gente usa o Google Drive, a gente está fazendo uma transferência internacional de dados. Se a gente estiver, lógico, transferindo dados. Então, se eu peço para o meu cliente, me passa os seus dados para eu fazer um contrato aqui de prestação de serviço. Ele vai me passar os dados pelo WhatsApp? É uma transferência internacional de dados, porque a sede da empresa do WhatsApp não é no Brasil. O servidor não é aqui. O servidor não é aqui. Então, eu preciso saber se esses servidores onde eu estou tratando dados, se eles estão em países que são confiáveis. Raramente você vai ouvir de uma empresa, não, eu tenho um servidor interno, eu só arquivo tudo aqui dentro dele, né? Mesmo que a empresa faça isso, pode ter algum setor dela
que utilize, por exemplo, um Google Drive. Daí pronto, ele já está fazendo uma transferência internacional de dados. E a gente precisa tomar cuidado para garantir que esses países onde estão esses servidores também protejam os dados, né? E não divulguem, não causem vazamentos e tudo mais. Bacana. Tem alguma ferramenta que vocês acham, ferramenta que eu digo WhatsApp, Google, enfim, que é mais segura, entre aspas, em questão do vazamento, ou é muito relativo? Não sei se vocês compartilhariam dessa opinião também. Eu compartilho da opinião de que nada é 100% seguro. Sim. Né? A gente tem cada vez mais tecnologias a nosso favor e temos pessoas com más intenções utilizando as mesmas tecnologias ou até melhores contra nós. Uhum. Então, eu tenho criptografia ponta a ponta. Ok, mas você vai colocar aquilo que é essencialmente sensível da sua vida ali? Qual é a garantia que você tem, por exemplo, de que eu mandando uma informação muito sensível minha para a Marina, o celular dela simplesmente seja roubado? Exato. E aí a minha informação, por mais que a tecnologia me garante uma criptografia ponta a ponta, estou seguro. Mas e o resultado prático disso? Ferramentas em si 100% seguras, eu não costumo colocar carimbo. Não. Eu acho que Tem ter essas... cautela. eu concordo totalmente com ele e acho assim, essas ferramentas de fato são seguras, a maioria delas. Sim. Né? Porém, a gente tem que ajudar ela a ser segura, tendo Exato. senhas fortes, não compartilhando, usando aquela configuração em 2 etapas, isso é essencial, tomando todas as medidas de privacidade que a gente ouve aí de pessoas especialistas em tecnologia nos orientarem, né? No Google não tem aquela forma de você evitar que ouça os áudios, né? E tudo mais. No WhatsApp não tem também várias ferramentas, o próprio iPhone não tem ali agora, dispositivo anti-roubo e tudo, que exige até a sua biometria facial em algumas situações. Então a gente tem que ajudar essa tecnologia. E principalmente, a ferramenta pode ser segura, mas o comportamento do homem não é, muitas vezes. É aquela história do avião que cai porque o piloto errou. É, às vezes, uma sucessão de erros, né? Então, às vezes, assim, o WhatsApp é seguro e a pessoa está passando boletos ali pelo WhatsApp. Mas a empresa de telefonia não é tão... O sistema dela não é tão seguro assim. E aquele telefone está vulnerável a uma clonagem, por exemplo. Né? Então, assim, daí a gente precisa fazer o quê? Não posso mandar então meus boletos ou meus contratos ou pedir dados dos meus clientes? Você pode, mas apaga depois. Acho que essa é uma regra de ouro. Além dessas ferramentas, né, de senhas e não compartilhar senha, a gente encontra ainda, a gente está lidando com inteligência artificial, né, nessa era da inteligência artificial, com uma LGPD que começa a todo vapor já com a autoridade nacional, regulamentando e trabalhando bastante para regulamentar a lei, e a gente ainda encontra pessoas que usam software pirata, inclusive isso é comum. E daí como é que você vai implementar a LGPD numa empresa se ela está tão vulnerável a ponto de usar um software não licenciado? E como é que essa empresa vai exigir desse software a segurança necessária para o trabalho dela? Exato. Porque os fornecedores de software, nos seus termos, existem ali as responsabilidades dele e as suas, enquanto usuário. Se eu estou usando um software não licenciado para tratar dados dos meus clientes ou dos meus empregados, qual é a minha legitimidade para cobrar desse fornecedor de software a segurança que ele deveria me dar se a minha cópia é pirata? Então, o comportamento humano tem que estar também adequado à legislação para que a gente consiga atingir o objetivo máximo disso. Sim, e essa questão de senha que você falou, é engraçado, né? Porque a gente usa, às vezes a gente usa a mesma senha para diversos acessos, e isso, se for ver, é totalmente errado, né? Isso é muito inseguro, usar a mesma senha, né? Ou aquela coisa, data de aniversário, apelido. Isso, as pessoas sabem que essas são as senhas mais utilizadas. O nome do cachorro, o nome da esposa. Não, então assim, utilizem senhas fortes, com vários caracteres, número misturado com letra, maiúsculo e maiúsculo, se for aquelas que a própria Google sugere como senha forte e que você arquiva adequadamente naqueles aplicativos de arquivar. Então, assim, isso é muito importante. Jamais compartilhar a senha também. Às vezes a gente usa uma ferramenta de gestão dentro da empresa e todo mundo usa a mesma senha, 1, 2, 3, 4. Isso não tem segurança nenhuma, é que nem eu dar a chave da minha casa para alguém. E ali pode ter um prontuário da pessoa, no RH, por exemplo, pode ter um prontuário médico de um exame admissional, demissional, né?
Então, é muito importante que a gente segmente esses acessos dentro de uma empresa, quem é o responsável por aquele arquivo, seja ele físico ou digital, onde está a chave ou a senha. Essa chave eu não vou dividir com ninguém, nem essa senha. Vai ser uma senha que proteja, o sistema que eu vou usar vai ser confiável, né? E assim eu já me adequo de uma forma, vamos dizer, as minhas tecnologias estão mais adequadas. Exato. Né, doutor? Depois vem a parte documental, né? Que é a parte jurídica, que daí a gente entra bastante. Que é primeiro mapear os riscos daquela empresa. O que ela faz com o dado? O que faz? O que esse empresário faz com esse dado? Até onde esse dado chega ali dentro? Por que ele coleta? Como ele coleta? Ele tem consentimento? Por quanto tempo ele guarda? Então, fazendo esse mapeamento, a gente consegue saber onde estão os riscos e daí fazer documentos jurídicos, né? Exato. Quando a gente consegue identificar dentro da empresa o caminho de um dado pessoal e qual é a necessidade desse caminho, porque muitas vezes o dado está ali navegando ao léu e a empresa nem mais precisa daquilo. Exato. Está passando na mão de pessoas que não precisam daquele dado para o seu dia a dia dentro da empresa. Então, quando a gente consegue mapear isso, identificar essas falhas, essas fragilidades, a gente parte para os documentos. Vamos chamar aqui o principal deles, né? A nossa política. Toda empresa tem que ter uma política de tratamento de dados para estar regular dentro da lei. Essa política, num resumo bem geral, a gente está falando de um passo a passo, né? O que é que eu vou fazer com o seu dado? Até onde ele vai ficar aqui? Até quando ele vai ficar aqui comigo? Quais são os departamentos que vão lidar com esses dados? Por que eu preciso desses dados? Qual é a forma que você tem de acessar esses dados que eu vou guardar, que são seus? Porque é seu direito, como titular desses dados, ter acesso a isso. Se amanhã depois seu estado civil mudar, você tem direito a retificar esses dados junto comigo, enquanto eles estão comigo, e também solicitar a exclusão. Então, a gente precisa identificar esse caminho todo, quais são as pessoas envolvidas e a necessidade disso tudo, para que o profissional jurídico consiga começar a regulamentar a empresa e adequá-la à legislação. E a questão ali do período que pode ficar armazenado, Aroa, você sabe me dizer se vai de acordo com política de cada empresa? Ou, tipo, pode ficar armazenado até X anos, algo assim? Você sabe se existe algo do tipo? A gente tem muita relatividade nesse ponto por conta do próprio negócio, né? Por quanto tempo nós vamos manter uma relação? Né? Ou então, do lado trabalhista, por exemplo, por quanto tempo eu tenho a obrigação legal de manter o registro das pessoas que passaram ali? Então, a gente sai da LGPD e começa a consultar outros dispositivos jurídicos, outras leis que vão determinar certos prazos, né? Quanto tempo eu tenho que guardar um comprovante? Lembra antigamente, quando a gente pagava a continha e a mãe falava, tem que guardar por 2 anos, né? Em casa tinha discussão se era 2 ou 5. Meu pai falava 2, minha mãe falava 5, né? Então, varia muito. Qual é a natureza daquele dado? Onde está regulamentado que eu tenho que guardar aquele dado? Por quanto tempo eu vou manter relação com essa pessoa? Óbvio, enquanto a relação está ativa, você vai manter. E depois que ela acabou? Como é que eu vou fazer? Aí a gente vai consultar qual é a natureza desse dado para saber se eu tenho outros dispositivos legais que vão determinar o prazo que ele tem que ficar ali. A gente precisa se perguntar o que autoriza eu ter coletado aquele dado, né? Então foi um contrato que eu fiz com uma empresa ou com um funcionário, por exemplo. Se foi um contrato, que nem como ele falou, enquanto eu tiver aquela relação, né? E depois, por um prazo que eu precisar eventualmente provar essa relação e me defender de alguma questão jurídica ou cumprir alguma obrigação legal, por exemplo, os tributos que eu paguei, daí eu vou guardar aquela documentação. E aos poucos eu vou eliminando. Então, a gente sabe, né, até entrando mais na área dele, por favor, complemente, que depois de 2 anos que a gente extingue o vínculo de trabalho, eventuais direitos que aquela pessoa tenha de exigir alguma verba trabalhista que não foi paga, esse direito prescreve. Então, a gente precisa, depois desses 2 anos, os documentos dessa relação de trabalho, ele começar a eliminar. Só que a gente tem que analisar se tem algum tributário, algum previdenciário, algum de FGTS, porque esses a gente precisa guardar por mais tempo, né? Agora, dados relacionados a marketing. Então, eu captei um lead porque eu quero ali prospectar clientes. Sim. Isso não é pouco tempo que eu posso ficar com isso no meu banco de dados. Eu vou estar assumindo um risco, a lei não fala qual é o tempo.
Mas eu vou estar assumindo um risco grande se eu colocar aquilo num banco de dados, não estiver utilizando, porque se ele não tem utilidade, ele já está desrespeitando a LGPD, porque a lei fala que esse dado tem que estar sendo utilizado para alguma coisa, certo? Então, assim, eu sugiro que seja pouco tempo. Então, assim, eu fui ali, captei um lead, considerando que foi uma captação lícita, captei o lead, entrei em contato, a pessoa falou que tudo bem entrar em contato, eu continuei aquele relacionamento com ela, eu mandei uma mensagem, ela, né, aconteceu um negócio, fiz um contrato, ótimo, fiz um contrato, minha relação tá legitimada. Ela nem me deu retorno. Então, eu vou mandar aquela última mensagem, né, dizendo que se ela precisar, ela entra em contato e deixando ela tranquila que eu não vou mais entrar em contato com ela, só se ela me procurar. E daí eu elimino aquele dado. Né? A gente manter nos nossos bancos de dados, seja no WhatsApp, que não é uma forma muito segura, mas muita gente usa, né? Um CRM, manter aquilo indeterminadamente, só para daqui a um ano entrar em contato de novo, isso não é seguro para a empresa. É um risco muito alto que ela está assumindo. É melhor eliminar e depois ela coletar de novo aquele lead. E numa eventual fiscalização, eu estou ali com aquele dado parado, nesse intervalo de um ano, e eu dou a sorte de ser fiscalizado. O que é que eu vou justificar para aquele dado estar ali? Eu não tenho negócio com essa pessoa, não estou tratando nenhuma lead dela, não tem nenhuma obrigação mais com ela. Por que eu guardei? Então, isso é sensível, porque nós todos estamos sujeitos a ataques. Sim. Né? A gente vê muito isso, inclusive na mídia. Quantas vezes a gente já não viu notícia disso? Ataque, hacker, vaza dados da empresa X. Então, toda empresa está sujeita a esse tipo de coisa. Por mais cautela que a gente tenha, a gente sabe que isso pode acontecer. A nós compete tomar o máximo de cuidado. Por que eu vou guardar? Não tem porquê. Na parte do direito do trabalho, pegando o gancho da Marina, os 2 anos que encerram o direito de ação de se processar, ok, aquela pessoa não vai mais processar a empresa por conta de direitos trabalhistas, né, de verbas trabalhistas. Mas eu tenho uma obrigação fiscal, então eu vou guardar. Eu tenho a justificativa para guardar aquele dado. Exato. Eu tenho a justificativa legal para guardar aquele dado, que não está na LGPD, mas está nas instruções normativas da Receita. Por quanto tempo eu tenho que guardar aquele dado para comprovar uma eventual obrigação? Então, tudo tem que ser justificado. Não é porque a pessoa lhe forneceu esse dado em algum momento que você é legítimo a fazer com ele o que quiser e por quanto tempo quiser. Você tem que ter justificativa, sempre. Por a lei ser muito nova, eu acho que não dá para colocar um padrão, né? Cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar caso a caso, sim. A gente consegue, agora aqui numa conversa, dar algumas opiniões, né? Então, por exemplo, se é um lead, eu oriento meus clientes, 3 meses, 6 meses, depois elimina, você coleta outro, você coleta de novo. As questões trabalhistas e fiscais, como a gente conhece os prazos de prescrição, a gente pode falar com mais propriedade, né? E enquanto isso, a gente fica aguardando a autoridade nacional regulamentar, porque ela vai fazer isso, ela vai também começar a fiscalizar, aplicar multa, e daí a gente vai saber por que aquelas empresas levaram multa. Ela já começou a fazer isso, né? Mas assim, isso vai se tornar mais do nosso dia a dia. E algo muito importante, que eu gosto muito de falar, é que a LGPD não proíbe a gente de captar, em alguns casos ela até proíbe, né? Mas assim, o que ela faz é regulamentar. E por que eu falo que ela não proíbe? Porque ela não pode ser vista como, uma pedra no nosso sapato e algo que impede a gente de fazer negócios. Ela tem que ser vista como uma lei que quer melhorar as nossas relações, dar mais segurança para as nossas empresas e para o nosso país. Né? Que vale a pena a gente investir em segurança de dados, porque os nossos clientes vão confiar mais em nós. E não só por medo de ser multado, ou por medo de ser processado. Né? Então, ela não veio para proibir, ela veio para dizer como a gente pode fazer. Como a gente pode coletar esses dados. Sim. E mantê-los. E pegando o gancho da questão de trabalhista, nem sei se entra em trabalhista, realmente a empresa tem que ter muito cuidado com os dados, tanto os dados dos clientes como os dados de funcionário. Qual a recomendação que você passa ali para um RH de uma pequena e média empresa, vamos supor, os cuidados realmente que ela tem que ter com os dados do funcionário, desse colaborador, para evitar um possível vazamento, por exemplo? Um possível vazamento, para não entrar com ação trabalhista contra a empresa, algo do tipo. Na verdade, o vazamento de dados em si, a gente tem diversas esferas aí que poderiam ser envolvidas se a gente estiver falando, né, de um vazamento de dados de funcionário.
Você tem a própria esfera civil envolvida aqui também. Porém, recomendação geral que eu dou para o pequeno e médio empresário nesse quesito de dados de empregados é: colete apenas o necessário. Se a sua atividade empresarial, se a prestação de serviços que aquele funcionário faz para você, você não precisa saber, por exemplo, a religião dele, a orientação sexual dele, outros dados mais sensíveis, não colete. Por que eu vou manter um dado que não me serve para nada? Não é necessário? Não preciso saber. Colete apenas o que é necessário. E tenha em mente que você precisa ter um pessoal qualificado para lidar com isso. Quando a gente fala de RH, de departamento pessoal, o brasileiro ele se acostumou muito, por muito tempo, a fazer o padrão. Que é colher aqui, registra, guarda na pastinha. Né? Hoje a gente digitalizou bastante coisa. Mas será que todo mundo do departamento precisa passar a pastinha na mão dessa pessoa? Todo mundo tem que ter acesso a essa pastinha? Não. Então limite o acesso. É o segundo conselho. 1, colete apenas o essencial. 2, limite o acesso. 3, treine. Monitore. E monitore. Treine a pessoa, terceiro passo. E quarto, monitore. Existe a responsabilidade do empregado que vaza dados? Posso até complementar isso já já. Sim, pode ter. Mas é sua responsabilidade enquanto empresário garantir todas as condições para que aquele dado esteja protegido. A má-fé da pessoa sempre pode existir, mas você garantiu, você tomou todas as providências necessárias, então treine e monitore. O gancho só da responsabilidade do empregado, né? Eu entrego os dados dos meus clientes e funcionários para todo e qualquer empregado meu. Há um ano e pouco atrás, mais ou menos, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, capital, manteve uma justa causa de um empregado que ele não vazou na mídia os dados. Era uma empresa que era B2B, negócios empresa a empresa, e ele pegou dados de uma construtora que era cliente do empregador dele e encaminhou para o e-mail pessoal dele. Motivo disso? Não sabemos. Processo correu em sigilo. Se foi para que ele abrisse uma empresa concorrente, ou se foi simplesmente, vou garantir que eu não perca esse dado. Não sabemos o motivo. Mas ele tirou do ambiente empresarial, mandou para o e-mail pessoal. A empresa, monitorando as comunicações, que é uma medida legal, é um direito da empresa, a ferramenta da empresa, pode ser monitorada, pegou isso. Por que ele mandou os dados de uma grande construtora cliente minha para o e-mail pessoal dele? Foi justa causa. Foi justa causa. Está no código de ética da empresa. Qual é a conduta? Se aquilo é proibido numa norma interna também, é justa causa. Ele recebeu essa demissão por justa causa, depois ele entrou com uma reclamação trabalhista para tentar reverter essa justa causa. Em primeira instância foi mantida a justa causa dele com base na LGPD, nas definições de tratamento, acho que é o artigo 5º, né? Dos incisos do artigo 5º, porque ele transmitiu um dado interno da empresa, responsabilidade da empresa, para fora daquele ambiente, sem justificativa alguma, sem justificativa plausível. Ele foi mantida a justa causa dele. No tribunal a mesma coisa, ele recorreu, manteve essa justa causa baseada na LGPD. Por isso que daí a gente entra no seguinte aspecto, né? Quando a gente treina, a gente tem que conscientizar também. Esse treinamento tem que ser educativo. E a gente tem que fazer os documentos jurídicos, que é a política de tratamento, de privacidade, os manuais internos e contratos de confidencialidade. Né? Deixando bem claro para aqueles funcionários que têm acesso a algo tão relevante como um banco de dados de clientes que aquela grande construtora tem, por exemplo, o que pode acontecer se ela transmitir. Porque só de transmitir, isso já é um tratamento de dados. Eu não preciso usar esse dado para alguma finalidade. Fora que eu posso estar infringindo outras leis também, né? Tem a questão da concorrência, enfim. Né? Não é só LGPD. Eu acho que é por isso que é tão importante a questão do preventivo, né? Que a gente, igual a gente estava conversando também, Sim. Né? O que eu até comentei com a Aroa, vocês vão saber bem mais do que eu, que você está no dia a dia de vocês, né? Que muitas vezes o cliente procura vocês quando a bomba já está aqui no colo, já aconteceu alguma coisa e já está com problema, né? E o preventivo não, é para evitar esse tipo de problema, né? Para evitar até mesmo futuros gastos, né? Eu acho que é uma luta de todos os escritórios tentar mudar essa mentalidade. Independente do segmento, essa questão, né? Eu acho que é uma luta de todos os escritórios, porque quando já tem um processo, a gente já tem um problema com P maiúsculo. Já há uma discussão em que eu estou limitado às minhas ações, enquanto advogado. Né? Quando a gente recebe um processo,
A gente tem uma área de atuação já delimitada ali. É processual. A gente vai analisar provas, a gente vai analisar a pertinência de pedido, cabe, não cabe, tem defesa, não tem defesa, vamos fazer acordo, não vamos fazer acordo. Então a gente já tem um ritual, vamos chamar assim, que a gente vai seguir. Agora, quando o empresário entende que a advocacia preventiva não é um gasto, quando ele entende que é como se fosse um seguro, quando ele entende que aquilo é investimento para ele não ter prejuízos futuros, não ter gastos desnecessários no futuro, a coisa muda. A gente consegue analisar sobre uma outra ótica, a gente consegue sugerir medidas além daquelas que a gente poderia tomar no processo. Legal, tomei o processo, dali para frente eu vou te ensinar. Olha, você não pode fazer isso, você tem que adequar aquilo. Mas aquele processo também poderia ter sido evitado. Então, a advocacia preventiva, é uma luta diária nossa para mudar essa mentalidade e a gente conseguir chegar nesse cenário. E acho que a LGPD ela ajuda muito a tornar as pessoas mais conscientes disso, né? Porque ela é uma legislação de consciência, de treinamento. A Autoridade Nacional ela veio com um aspecto, primeiramente, para educar as pessoas antes de começar a sancionar. Então, acho que é o momento da gente aprender isso e espalhar isso pelas outras áreas do direito, como outras legislações já fizeram. O Código de Defesa do Consumidor, quando ele foi lançado, todo mundo falava, essa lei não vai pegar, né? E hoje é uma legislação que todo mundo cita. Não precisa ser advogado para a pessoa entender alguns direitos que ela tem. Ali, citá-los e exigi-los. E isso vai acontecer com a LGPD. Sim. Né? Outro dia eu vi uma pessoa coletando muitos dados para fazer um cadastro para dar um desconto. E eu já ouvi uma criança falando, nossa, por que ela está pegando tanto dado seu, mãe? Né? E eu achei isso muito interessante. Porque essa criança, né, uma criança assim de 12 anos, mas assim, que já é uma nativo digital, né, já tem uma plena consciência. Já cresceu na exatamente, Então ela já tem uma noção de como isso é invasivo. E ela, e a mãe falando, né, data de aniversário, para conseguir um desconto, né, data de aniversário e CPF, endereço, e para quê? Para que a gente dá um e-mail, o nome e o e-mail você identifica uma pessoa e você não causa nenhum risco para ela. Nenhum. Tá, você vai fazer uma compra, você precisa emitir nota fiscal, você vai colocar o CPF, né? Mas assim, para que data de aniversário? Endereço com o número do apartamento da pessoa, para que isso? Como que essa empresa, que era uma empresa na área de alimentação, estava fazendo um cadastro de fidelidade, como que ela vai garantir que o sistema dela tem uma proteção para pegar o número do apartamento que essa pessoa mora? Então, e veja, a gente está falando de fidelidade. É para você, consumidor, voltar e consumir no mesmo local. Por que você tem que saber como me acha? Exato. Fidelidade é para eu voltar aqui, não você ir lá em casa. Você não precisa do meu endereço. E claro que está desrespeitando a lei, porque você não precisa disso, como ele falou. A lei já fala que se não tiver uma finalidade, você já está contra a lei, você já está descumprindo a LGPD, né? E fora o risco que essa empresa está se colocando. Então, eu acho que a lei vem educar, isso vai se espalhar pelas outras áreas do direito. E sim, quando a gente tem um processo, fica bem mais caro. Quando a gente tem uma multa, que aliás a LGPD fala que é uma multa que ela é limitada a 50 milhões. É 2% do faturamento das empresas, limitada a 50 milhões. Né? Claro que para uma empresa levar uma multa dessa, tem que ter feito algo reiterado, muito grave, ter levado outras multas, não é? E tem que ser uma empresa de grande porte. Sim. Mas qualquer um de nós, se levar uma multa de 2% do faturamento por infração, é bem impactante, né? São multas altas e tem outras piores, como você não poder acessar seu banco de dados, por exemplo. Pode até ser pior do que uma multa financeira. Não poder operar dados. Exato. Quando você tem uma sanção dessas, é muito mais caro para você resolver, para o advogado. Ele vai ter prazo para te defender, né? Então, ele vai ter que se programar para aquilo. Ele vai cobrar mais caro do que um preventivo que você está ali na empresa, no dia a dia, respondendo uma dúvida. Que se você pega no começo é algo simples. Então, achei perfeita a analogia dele, que é no sentido de que é um seguro. Você investir numa advocacia preventiva. É que às vezes as pessoas acham que é inacessível, que é muito caro, especialmente pequeno e médio empresário, né? Mas não é. Os advogados conseguem fazer trabalhos bem acessíveis e dar orientações que vão evitar muitos problemas. Sim, algo que uma pequena e média empresa consegue colocar aí no seu dia a dia. Consegue.
Acho que a gente percebeu essa mudança no próprio mercado de advocacia. Os escritórios estão se reconfigurando para essa questão preventiva muito mais forte, por conta das naturezas das legislações como a LGPD. Ela não é um código de processo digital. Ela vem, ela regula, ela vai te orientar. Então a gente age em LGPD preventivamente de preferência, para adequar a empresa a ela. Então, adequar a empresa ao restante das legislações é o ideal, que a gente consegue trabalhar de uma forma mais efetiva e evitar problemas. Agora, com relação à mentalidade, né, do brasileiro, essa analogia que a Marina fez com relação ao Código do Consumidor é perfeita também, porque ninguém colocava fé no Código de Defesa do Consumidor. Não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. O mal do brasileiro é achar que tudo se resolve no jeitinho também, né? Não vai pegar. E pegou. Então, a gente teve a geração do Código de Defesa do Consumidor, que já sabe por natureza, a gente teve a geração do Código de Defesa do Consumidor, que já sabe por natureza os direitos dele com relação às relações de consumo, e agora a gente está vindo com essa geração do tablet na mão desde o berçário, que já vai estar dentro, que já estarão ali inseridos dentro dessa realidade de proteção digital, de saber os direitos deles com relação a isso. Então, é uma questão de tempo. Talvez não seja de imediato, talvez não seja tão rápida assim. Mas não é que ela não vai pegar ou ela vai pegar. Ela está aí. Ela já está em pleno... Ela já existe. Pleno funcionamento, Ela né? já existe. Se a sua empresa faz negócios internacionais, a depender do país de origem do outro lado dessa ponta, você não consegue atender negócios internacionais se você não demonstrar a obrigação com relação à proteção de dados. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. Então, sim, ela vai pegar. Ela já pegou. Ela já existe. Legal. Eu acho que é um ponto de atenção também, né? Porque, queira ou não queira, vocês dois ambos são formados em Direito. Então, ambos têm um escritório. Então, vocês aprenderam ali no dia a dia a serem empresários também, né? O direito, a parte técnica vocês sabem, mas a serem empresários. E queira ou não queira, essa parte da lei geral, em questão do compartilhamento de dados, é algo que o empresário tem que aprender também, né? Não tem muita para onde fugir, né? Sabe a rotina de, eu tenho que emitir nota fiscal, eu tenho que recolher meu imposto? É assim que a gente tem que enxergar a LGPD. Da mesma forma que eu tenho que enxergar a legislação trabalhista, fiscal, não é assim que a gente enxerga. Eu tenho que... O correto é registrar, é recolher o FGTS e é proteger dados. Essa tem que ser a mentalidade ideal. Essa é a mentalidade ideal do empresário. Bacana. E hoje, pessoal, o que vocês acham? É que variam também de casa a casa, mas quais vocês acham que são as consequências que as empresas sofrem ali de não cumprirem a Lei Geral de Proteção de Dados? Além de você falou de 2%, tem um limite máximo em questão de valores também. Isso, além dessas multas administrativas, né, que estão previstas na própria LGPD, que a multa é uma advertência, que ela pode ir se reiterando. Então eu levei 3 advertências, aconteceu recentemente, acho que a Secretaria de Educação de Manaus, que levou advertências, não respeitou e daí foi multada. Então, assim, levei 3 advertências, não atendi a LGPD, a próxima, o que vai acontecer? Eu vou ser multada. E depois eu posso... Isso vai aumentando a gravidade até eu ficar impedida de acessar meu banco de dados. Então, essas são as multas administrativas, digamos assim, que é a autoridade nacional que vai me aplicar como se fosse uma multa de trânsito. Eu vou poder me defender e tudo mais, né? Eu posso também ser processado por ter causado um dano a alguém, né? Então, eu causei um vazamento de dados ou a pessoa levou um golpe, aquilo causou um dano moral a ela e ela vai entrar com uma ação de indenização. Pode ser na Justiça Civil, pode ser na Justiça do Trabalho. Vamos dizer que dentro da empresa tenham se descoberto alguma informação sigilosa daquele funcionário. Uma questão de saúde, uma convicção filosófica, religiosa, aquilo tenha virado um problema ali dentro, tenha sofrido um assédio. Então, ele pode entrar contra a empresa com um pedido de dano moral, né? Então, esses são os processos. E isso está aumentando muito o número de sentenças em todas as áreas do direito, não só no direito civil, no direito trabalhista, que utilizam a LGPD como fundamento de decisões judiciais, tá? Então, essas são as questões jurídicas que a gente, como advogado, pode falar prontamente. Mas, além disso, tem as questões de relacionamento com o cliente.
A gente vê hoje em dia empresas utilizando até isso como marketing. Pode ser meu cliente que eu protejo os seus dados, Sim. né? Então virou assim uma forma de você... E pode fazer isso ou não? Pode, ali ela não estava usando desde que ela proteja Uhum. mesmo, né? Desde Vai que não ficar, esteja usando Que nenhuma ela não marca. vai ter um problema de propaganda enganosa depois também, né? Mas é engraçado porque isso é algo que toda empresa deveria ter, né? Não deveria ser um diferencial, né? Mas a gente vai chegar lá. Vai aquilo chegar que lá. a gente estava conversando. É uma questão de mentalidade, Sim. como foi no Código de Defesa do Consumidor. A gente vai chegar nesse ponto, não tenha dúvida. Então, é a questão da confiabilidade da reputação. A gente vai escolher o banco, a escola, o plano de saúde, a farmácia, que protege os dados. Será que... Da mesma forma, se eu vou fazer um negócio com uma pessoa, eu vou ver se ela tem protesto, eu vou ver se o nome dela está no Serasa, Reclame Aqui. no Reclame Aqui. A gente faz isso. Então, eu também vou ver se ela tem alguma reclamação, alguma multa, se ela tomou alguma multa da autoridade nacional ou se ela tem algum processo por vazamento de dados. Isso vai ser uma realidade. E eu acho que do lado do consumidor, do cliente, do dono do dado, digamos assim, seja um consumidor, seja um funcionário, seja um cidadão, as pessoas vão estar cada vez mais empoderadas, como essa criança que eu citei. Ô, mamãe, por que ela está pegando tanto dado seu? Né? Isso vai ser natural. A gente falar, não, olha, eu não posso fornecer meu endereço. Porque a gente vai fornecendo, né? Como se ficasse chato a gente, desagradável, como se fosse falta de educação a gente falar, não, eu não quero fornecer dados. Não, a gente vai ficar mais empoderado, mais consciente, né? E dizer, olha, eu posso te fornecer meu e-mail e meu nome. Não preciso te dar o meu endereço, com o CEP, com o número do apartamento que eu moro, com a minha data de nascimento. Então, a gente vai ficar exigente, isso vai obrigar as empresas a se adequarem. E isso, no nível macro, vai fazer o país ser considerado como um país seguro, né? Para tratar dados, para fazer negócios em última instância. Assim como aquelas leis anti-pirataria, anti-corrupção, vamos dizer, violações ao meio ambiente, certo? Então, tudo isso faz parte, vamos dizer, de um compliance, de eu cumprir as leis, que é tão falado hoje. Eu acho que a gente vai chegar num dado momento, num futuro não tão distante assim, em que vai ser a análise básica que a gente faz hoje de Reclame Aqui, vai ser com relação aos dados. Antes de eu te contratar, de eu comprar qualquer coisa com você, parcelar qualquer coisa no seu site, eu quero saber se você vai me proteger. Essa mentalidade vai chegar a todos nós e acredito que num futuro não tão distante assim. Agora, além da questão da multa e além da questão do cliente, e comercialmente falando, como fica essa empresa quando ela descumpre? Qual que é o reflexo dela no mercado? Vocês lembram do caso do Facebook? Sim. Da Cambridge Analytics? Sim. O que aconteceu com ele na bolsa? Em questão de 2 dias depois, perdeu 35 bi de valor. Então, o reflexo do valor de uma empresa na bolsa de valores também é a confiança que aquela empresa gera no mercado. Então, a gente tem reflexos em absolutamente todas as áreas para tomar cuidado com relação ao cumprimento da lei. Não, bacana. Uma coisa que surgiu agora, voltando um pouquinho das questões trabalhistas, até na hora do recursos humanos, se for lá e pegar o currículo de algum candidato, até o descarte tem que ser feito de maneira correta. Porque o currículo tem nome, e-mail, data de nascimento, muitas vezes ele coloca o endereço. Só não tem o CPF lá, mas com essas informações nem precisa do CPF. Olha, eu já recebi currículo com CPF, eu já recebi currículo sem CPF, já recebi currículo praticamente só com nome e e-mail. Então, aparentemente, algumas pessoas já estão percebendo que não preciso colocar todos esses dados ali. Mas a gente também está falando de estudante de direito, né, no caso. Sim. Agora, no dia a dia do empresário normal, pequeno e médio empresário que não é da área do direito, vou fazer uma entrevista, vou iniciar um processo seletivo, aqueles mesmos cuidados que eu mencionei com relação ao tratamento de dados do empregado se aplicam aqui. Eu não preciso de todos os seus dados para saber se você é adequado à vaga que eu tenho aberta. Não preciso. Eu preciso saber sua formação, sua experiência e quem é você. Acabou. Não preciso da sua religião, não preciso da sua orientação sexual, não preciso de outros dados de saúde, por exemplo. Não preciso perguntar se você tem ou não tem filho. Inclusive, Exatamente. a LGPD, ela fala que isso é discriminatório. Ela é uma lei que ela protege a igualdade. Então, ela vem para falar que ela é contra a LGPD a utilização de dados para discriminar pessoas. Então, perguntar religião, como ele falou, quem votou,
se quem tem filho ou não votou. tem filho. Não pode mais. Você não precisa dessa informação. É absolutamente injustificável. E num processo seletivo, muito mais. Né? É injustificável para o empregado regular, num processo seletivo da mesma forma. E depois desse processo seletivo concluído, também não tem por que você manter aquele banco de currículos. Não é a sua atividade gerenciar vagas. Se você não é um site, uma agência de empregos ou coisas desse tipo, Recrutador, um né? recrutador, você não precisa guardar currículos. São dados que para você, empresário, que está com o quadro completo, não se justificam. Então, encerrou o processo seletivo, elimine aqueles currículos, elimine aqueles dados. E elimine sem virar, como eu já vi, Rascunho. rascunho. Aí, tá vendo? É tão comum, né? Que A gente arrepia quando ouve. eu já vi muito. Você corta em 4 e forma um bloquinho. Um bloquinho. Atrás do bloquinho tem o endereço e o telefone tem da o pessoa. CPF, O tem CPF, tudo. Né? Então, assim, hoje a gente até vê propaganda de papelaria falando em LGPD, porque é mesmo, é a fragmentadora de papel, é aquele carimbo que risca e você apaga todos os seus dados. Né? Elimine de uma forma adequada para que você não se coloque em risco e nem coloque outros em risco. Surgiu uma outra questão também, que é mais, querendo o nosso dia a dia, né? Toda vez que a gente vai lá, faz uma compra online, o produto chega na nossa casa. Muitas vezes, na caixa do produto, vem colado ali a nota, né? E que na nota tem algumas informações. Por exemplo, sai do estoque da empresa, passa pela uma transportadora. Às vezes a transportadora não tem funcionário próprio, contrata terceiro. Desse terceiro vai lá, às vezes coloca para outro terceiro realizar essa entrega. Poxa, esse caminho ali, os seus dados passaram na mão de 10 pessoas, 15 pessoas. Tem que ter um certo cuidado, não tem? O que nós, consumidores, a gente pode fazer para evitar e ter realmente esse cuidado em compras dessa forma? O ideal seria a gente saber se toda essa cadeia está adequada à LGPD e só negociar com empresas confiáveis nesse sentido. Né? Por enquanto vai ser muito difícil ainda que todos essas pessoas envolvidas estejam, mas desde o porteiro que pegou ali, ele tem acesso a esses dados, o condomínio teria que estar adequado à LGPD e a grande maioria ainda não está, bem impactado inclusive, né? Porque tem muitos dados. E às vezes a troco de nada, e mantém isso, até biometria facial, gente, né? Coisa que a polícia tem acesso, então assim, os condomínios têm acesso a digital, biometria facial, né? Então você imagina. Mas o que a gente precisa começar a exigir é então firmar negócios com empresas muito confiáveis para que todos esses envolvidos, eles também sejam adequados à LGPD, também estejam adequados, já deveriam estar. Sim. Né? E que se houver algum vazamento de dado nessa cadeia, que todos são responsáveis, a lei fala isso, né? Se tiver algum vazamento, a gente possa identificar o responsável e daí minimizar esses danos ou até ser indenizado desses danos. Agora, se você é a empresa que está vendendo na internet, na hora de fazer a etiqueta para mandar o produto que o Gabriel comprou, por exemplo, só coloca os dados essenciais do Gabriel. Você não precisa Exatamente. estampar o CPF do Gabriel na etiqueta de envio. Cola de um jeito aquela nota fiscal, que é uma obrigação legal que acompanhar o produto, mas cola de um jeito que não dê para visualizar tão facilmente, né? E só realmente precise ser observado ali, se for ter uma fiscalização e um fiscal, que daí ele vai ter direito, daí não está descumprindo a LGPD. Às vezes coloca a nota completa dentro da caixa e uma nota mais simplificada por fora. Exatamente. Com as informações essenciais, né? Algumas empresas estão colocando a nota fiscal dentro de um saquinho e esse saquinho é colado na caixa que você recebe. Isso é uma saída, mas protege aqueles dados sensíveis. E na etiqueta, só o necessário para entrega. Porque, de fato, o documento fiscal tem que estar acessível para uma eventual fiscalização nesse caminho todo aí, tá? Mas você não precisa deixar isso à mostra para todo santo transportador que vai pegar aquela caixa. Então, eu tenho um cliente que ele opera naquela plataforma amarela de compra e venda de produtos. E quando ele imprime uma declaração de conteúdo, é o nome do documento. Sim. Ele dobra de uma forma, porque
o posicionamento dos dados ali não colabora muito para você esconder CPF do teu cliente, tá? É um pouco complicado, mas ele dobra aquilo de uma forma em que ele esconde o CPF. Você olha a dobra do documento, tá horrorosa, tá toda torta, mas ele esconde o CPF. Esconde. Tá se Ele mostrou uma precavendo aí. foto pra gente. Ele falou, eu tô fazendo assim para esconder o CPF agora. Então ele cola aquilo com o CPF escondido. Se o fiscal precisar, vai ter E vai acesso. retirar, ele tem o acesso, Sim. né? E daí tudo bem, porque ele, né, inclusive, tem ali o respaldo para fazer isso. Sim. A gente pode falar então que a lei geral hoje protege muito mais ali o consumidor, a pessoa física, do que um CNPJ. É claro que não que protege. O CNPJ tem que ter os devidos cuidados também, tipo, devido a seguir ali todas as diretrizes ali da lei geral. Mas, em teoria, eles protegem um pouquinho mais ali em questão da pessoa física mesmo, né? A lei, ela é feita para proteger dados pessoais. Então, ela só se aplica a dados de pessoas físicas, né? E ela, quem que tem que observar a lei? As empresas e as pessoas físicas que utilizem dados para fins econômicos. Então, um médico, um advogado, vamos dizer, um advogado autônomo, ele não tem uma empresa aberta, mas ele utiliza dados, um médico a mesma coisa, tá? Agora, se eu estou como pessoa física utilizando dados sem finalidade econômica, eu estou fazendo uma busca no Facebook para ver se eu encontro uma pessoa, por curiosidade. Isso não está dentro do LGPD. Eu posso atingir outras leis, posso violar outras leis. Né? Marco Civil da Internet, eu posso estar cometendo um crime, fazendo um stalking, daí é uma outra questão. Mas a LGPD é uma lei que tem essa finalidade econômica. Então, assim, se eu uso dados com finalidade econômica, dados de pessoa física, eu estou dentro da LGPD. Tem algumas exceções, sim. Um jornalista, por exemplo, ele tem estudos, né? Políticas públicas, daí não está dentro da LGPD. Um jornalista está fazendo uma investigação, ele pode coletar esses dados. Mas, em regra, se é os dados protegidos são pessoais, de pessoas físicas, o que é dado pessoal? É um dado que identifique uma pessoa ou possa identificar. RG, CPF, endereço, identifica ou pode identificar. A imagem do rosto, né? Até às vezes um carro, uma placa de carro. São dados pessoais porque identificam pessoas. Então, assim, as empresas, elas têm que proteger seus dados por outros motivos, por outras legislações, tá? Pode ser que um dia tenha uma lei também para proteger os dados de pessoas jurídicas. Eu imagino que isso vai acontecer e ser regulamentado mais para frente. Queira, empresas que trabalham com B2B tem que ter um certo cuidado também, Sim. né? Os clientes deles são PJ, então... A gente tem que ter cuidado já por outras questões, Sim. até que não são a LGPD, mas isso ainda não está regulamentado por meio de uma lei. Como lei própria, né? Como lei Sim. própria, A gente toma esses cuidados com relação a dados de pessoa jurídica na hora da gente fazer um contrato. Sim. Colocamos ali uma cláusula de sigilo nesse B2B. Né? Eu me Exato. comprometo a manter sigilo das nossas operações e informações que você me passar. Isso. A gente até coloca nos contratos atuais B2B cláusulas da LGPD, porque eu estou fazendo negócio com você. Você vai ter acesso aos dados pessoais que eu trato? Então eu tenho que negociar com você a sua responsabilidade com relação a eles também. Então a gente protege na relação B2B os dados das pessoas físicas, fundamentadamente na LGPD. Agora, a relação comercial, os dados de pessoa jurídica, nessa contratação B2B, a gente protege através de cláusulas contratuais, de sigilo, o compliance, Não concorrência. não corrupção e por aí vai. Legal. E por tudo aí que a gente conversou, quais vocês acham que daqui 5, 6 anos, qual que vai ser o cenário ali da Lei Geral de Proteção de Dados? Igual a gente comentou, não vai ser um diferencial, vai ser algo essencial realmente dentro das empresas, mas qual a tendência que vocês acham que vai ter ali daqui para frente? Vamos lá. A gente tem o seguinte cenário hoje, nós estamos em 2024. A nossa LGPD ela é 2018, com vigência e que foi sendo postergada por um tempo, aos pouquinhos ela foi liberando e beleza, 2020 começamos. Então a gente está num cenário aí de vigência quase 4 anos. O quanto avançamos hoje, Marina? Acho que ainda não o suficiente. Não o suficiente. Né? A gente não avançou o suficiente, Então, mas está tendo bastante Tá tendo, sim. empenho. A gente, acredito que a Marina vai concordar, a gente é muito otimista de que num cenário de 5 anos, essa lei ela já vai estar
muito mais enraizada Uhum. nas empresas do que hoje. E as pessoas precisam ajudar nesse sentido, precisam entender que a LGPD, ela não é um dragão de 7 cabeças que veio para atrapalhar o seu negócio. Ela veio para te ajudar a passar transparência e confiabilidade ao seu negócio. E expandir os seus horizontes, como a gente mencionou. Você não vai fazer negócios na Europa se você não cumprir com a lei de proteção de dados lá, que é muito parecida com a nossa aqui. Então ela não é sua inimiga, mas ela pode se tornar uma pedra no seu sapato se daqui a um tempo você não observar e achar que não vai pegar. Eu acredito que hoje as coisas avancem muito rápido, né? A gente Sim. observa isso. As coisas demoravam para evoluir há um tempo atrás e hoje, até por causa da facilidade de comunicação, a informatização, a digitalização, as coisas evoluem rapidamente. Antes da pandemia, a gente não fazia tantas reuniões digitais, audiências digitais, e hoje é tudo assim, né? Sim. Então, isso avançou rapidamente de uma forma inimaginável. Eu assinei uma escritura outro dia, acompanhei os clientes assinarem uma escritura, uma das partes estava na França, trabalho. E daí uma pessoa, nossa, mas como assim assinou, estava na França? Não, é o e-notariado. O cartório mandou lá um link para a pessoa, atestou que aquela pessoa era ela que estava ali, fez umas perguntas, a pessoa, pelo CPF digital, digamos assim, a pessoa assinou Consigo, sim. uma escritura à distância, algo inimaginável. Há quantos anos atrás isso era inimaginável? Nem tão pouco tempo atrás assim. Né? Você tinha que esperar a pessoa chegar, tirar 500 certidões, e demorava um mês. Ou mandar né? uma procuração para alguém daqui. Exatamente. Uma Uma procuração imensa. pública também, às vezes, dependendo do negócio, que não adianta nada, precisa ter Exato. aqui para assinar. Assim, foi algo assim, em uma semana a gente conseguiu fechar uma compra e venda de um imóvel em razão dessa possibilidade. Isso acontece com outras coisas, inventário e, né? Então, veja, eu acho que daqui a 5 anos a gente vai estar com uma legislação muito mais regulamentada por parte da autoridade nacional e robusta. Eu acho que nosso país vai ter avançado aos olhos do mundo nesse sentido. Por quê? Porque as empresas vão estar e pessoas vão estar mais conscientes. Acho que vai ser uma reação em cadeia. Sim. As pessoas vão passar a exigir mais, as empresas, porque os clientes estão exigindo, vão fazer, vão se adequar. Empresas maiores vão exigir dessas médias, que vão exigir das pequenas. E assim essa relação vai se formando e a gente vai estar um país mais transparente, mais seguro. As pessoas vão estar sabendo que dados dela, um pouquinho mais pelo menos, essa é a minha esperança, né? Porque hoje a gente nem sabe que dados nossos tem por aí. Sim. E onde, né? E onde e o que é feito com isso. Então essa é a minha esperança e também eu acredito que se não estiver assim ainda, que a gente vai estar nesse caminho, vai ter avançado mais. Sim, e cada empresário que se regulariza, digamos assim, na LGPD, também é uma pessoa física que toma conhecimento do poder da lei e começa a se portar diferente no dia a dia. É verdade. E começa a enxergar as outras empresas com outros olhos. A minha empresa, eu me adequei à LGPD. Entendi a importância dela. Ele vira um agente da própria expansão da LGPD, porque ele vai começar a observar o comportamento das outras pessoas e empresas, vai começar a se portar diferente na sociedade e aí a gente vai ter esse efeito em cadeia dos dois lados, do consumidor para a empresa e do empresário enquanto pessoa física no mundo fora do comércio dele. Bacana. Pessoal, para encerrar aí nosso bate-papo, qual a dica final que vocês dão ali para o empresário que está nos ouvindo, que quer realmente dar esse próximo passo ali e se adequar à lei geral? Então, Gabriel, acho assim, primeira coisa, se conscientize da importância, né? Tente ler um pouco sobre o assunto. Procure ajuda especializada, né, doutor? Sim. Um profissional que possa te ajudar nesse caminho. Não é fácil, como você falou, é uma lei nova, embora ela tem 4 anos de vigência. Então, procure essa consultoria especializada e comece. Eu não posso gastar muito com isso, eu tenho pouco para investir. Tá, mas vamos então, adequado ao meu negócio, ver o que eu posso fazer. Exato. Eu posso abrir um canal de comunicação com o meu cliente? Isso não exige nada. É abrir um e-mail, que ali eu vou receber reclamação dos titulares específica, onde eles vão ali poder perguntar para mim se tem dados desse cliente lá, corrigir a informação, pedir para revogar consentimento, para não mandar a mesma mensagem, por exemplo, né? Você consegue fazer uma política de privacidade de dados, né? Para ter no seu site, para ter no seu balcão, para o seu cliente ver as regras do jogo, o que você faz com os dados dele. Você consegue diminuir a quantidade de dados que você coleta?
pense em todos eles, o que é necessário para o seu negócio, para você executar suas atividades, e elimina o que não for. Né? Já é um grande passo. Um grande passo. São passos importantes. Eu concordo plenamente. Eu acho que contar com um profissional especializado para te auxiliar nisso é essencial. A gente sabe que o dia a dia do pequeno e do médio empresário nem sempre, né, facilita. Vou me adequar em uma semana, porque isso a gente sabe que também custa. Né? Mas tome pequenas atitudes. Eu não consigo me adequar agora, Marina. Olha, não vou te contratar agora para fazer essa adequação 100%. Mas vamos fazer uma consulta para eu saber o tamanho do meu problema ou da adequação que eu preciso fazer? Me dá uma dica simples, como ela mencionou. É começar. É tomar conhecimento aos poucos. Eu não consigo fazer do dia para a noite? Não tem problema. Comece. Legal. Marina, Aroa, muito obrigado pelo bate-papo. Realmente foi uma aula ali, né? Quase uma faculdade de Direito já. Mas muito obrigado pelo bate-papo, foi um prazer. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu sei que a rotina de vocês é mega corrida, mas obrigado aí por esse tempo e com certeza a parceria e com certeza vai ser entre a SIC e vocês como pessoas e empresários vai se estender cada vez mais. Agradeço também, Gabriel. Eu que agradeço, fiquei honrada aí pelo convite, né? Sempre um prazer estar junto com a SIC, né? Que é uma instituição que a gente se orgulha de ter aqui na cidade e que eu gosto muito de ser membro, né? E foi um prazer conhecê-lo. Sim, prazer recíproco também. Legal. Pessoal, estamos encerrando então mais um episódio do SciCast, né? Queria agradecer o Podcamp, o pessoal do IMA e a Prefeitura de Campinas aí por disponibilizar esse espaço pra gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.